Boa noite a todos e todas. Me chamo Bruna Vidal, para quem não me conhece, estou presidente do OAPAR e hoje é o nosso quarto e último dia de conferência, uma conferência que teve por objetivo trazer ao debate a invisibilidade da criança, uma criança como sujeito de direito e também as múltiplas violências que podem ser cometidas contra elas. E quem vem cometendo essas violências? Infelizmente, são aquelas pessoas que deveriam proteger e resguardar essas crianças. Muitas vezes, os seus responsáveis, os seus genitores. Então, nós ampliamos, para além da violência psicológica, que é a alienação parental, que é o tema, um epicentro, na verdade, do estudo do OAPAR, mas não exclusivamente isso, considerando as necessidades da ampliação do olhar para as relações parentais. Mas nessa oportunidade, eu aproveito aqui, como eu disse, que é um momento de celebração para a gente, por ser a terceira conferência, e muito bem sucedida, a meu ver, essa oportunidade que eu não poderia perder de deixar de mencionar o aniversário da Lei 12.318, que ocorrerá no dia 26. Então, a Lei da Alienação Parental ela se tornará adolescente. E temos que observar toda a trajetória que foi percorrida até aqui, ao longo desses 12 anos, que foi da negação à alienação parental até a banalização dela. Mas fato é, hoje, prestes a fazer 12 anos, a lei ficou e, com a permanência dela, foi reforçada a necessidade de que precisamos da Lei 2.318 para salvaguardar direitos de crianças e adolescentes. Foi reforçada com a manutenção dessa lei que, apesar de modificações que foram trazidas recentemente, a revogação que tinha sido pretendida, os grupos contra a alienação parental não tiveram êxitos. De toda forma, nós temos muitos debates e estudos pela frente. E é isso a que o OAPAR se propõe. Então, eu agradeço a todos pela presença hoje nessa palestra, em especial aos dois palestrantes que aceitaram o meu convite. Andréia, Sandro, minha gratidão eterna por toda a colaboração de vocês, que não é só de hoje. Vocês estão sempre por perto do OAPAR e colaborando com a gente e no aprofundamento dos nossos estudos. Vocês são pessoas muito valiosas, profissionais muito valiosos, para as crianças, para os adolescentes e para o OAPAR também. Então, sem mais delongas, porque não vieram me ouvir, mas sim aos palestrantes, passo a palavra a Andréa Min, que é promotora de justiça, titular do 8º Juizado de Violência Doméstica e Familiar, é professora de Direito Civil e de Direito da Criança e do Adolescente, é coautora da obra Curso de Direito da Criança e do Adolescente, Aspectos Teóricos e Práticos, é uma mulher muito especial, uma profissional ímpar e uma pessoa que, desde a primeira palestra que eu assisti, eu fiquei com isso na minha cabeça e eu me aproprio várias vezes, tá, Andréia? É aquela pessoa que coloca a vaca na sala, causa incômodo mesmo, nos chama para pensar e refletir sobre temas muito difíceis. Convido vocês a assistir e a aprender com André e Sandra. Obrigada, Bruna, obrigada ao OAPAR pelo convite mais uma vez, pela confiança, na verdade, nas minhas observações, porque, mais que lições, me parece, são observações práticas. Vou só fazer uma correção, porque é 7º Juizado de Violência Doméstica, não é o 8º, da Barra da Tijuca. Tá? Nesse momento, até eu estou afastada, eu sou assessora da Corregedoria, mas, enfim, fui promotora de infância e juventude em Duque de Caxias durante 10 anos. Então, e fui promotora de família também em Jacarepaguá durante alguns meses. Enfim, então, eu acabei trabalhando com os dois lados da moeda, que, na verdade, não são dois lados, é uma moeda só.
A moeda tem os seus dois lados, mas não deixa de ser uma unidade, é uma única moeda. E é dentro dessa perspectiva que a gente precisa ir analisando a própria violência doméstica, principalmente nesse momento de amadurecimento da lei, vamos assim colocar. Como a Bruna bem falou, a lei da alienação parental chega à adolescência e, como uma lei em desenvolvimento, plagiando a pessoa em situação de desenvolvimento, acredito que essa dificuldade que ela passou momentânea até para se reafirmar como uma lei cujo intuito não é punir pai ou mãe, não é afastar pai ou mãe ou avô ou avó ou outros parentes da convivência com a criança, é, na verdade, ter a criança ou adolescente como centro. Como, na verdade, o Estatuto da Criança e Adolescente os coloca como prioridade absoluta no sistema de garantia de direitos, como um sujeito de direito e não mais um objeto de tutela estatal e de tutela dos pais. Mas isso, infelizmente, ainda não está introjetado. Ainda nós não podemos dizer que a subjetividade, pelo menos essa é a minha impressão, que a subjetividade da criança e do adolescente ela já é estrutural, porque ela não é. Ao contrário, o estrutural ainda é sua objetificação. Por mais que a gente pense, quando estamos numa vara de família, que, e principalmente quando nós temos a demanda envolvendo a criança, a guarda compartilhada, a convivência com aquela criança, eventualmente até o distanciamento, eventualmente até notícias de violência, violência de várias ordens em relação àquela criança, me parece que a vara de família, o juízo de família e o sistema de justiça como um todo parte sempre para olhar apenas a criança é o titular do direito à convivência familiar e devemos buscar esse direito à convivência familiar. Mas o que é o direito à convivência familiar, ou melhor, que direito à convivência familiar é esse que a criança tem, que a criança faz jus? É um direito à convivência familiar com qualidade. É um direito à convivência familiar sem que ele, como sujeito de direito, acabe, no afã de exercer esse direito, sendo, na verdade, uma vítima presa desse próprio direito da criança e adolescente. Por quê? Porque, no fim último, quando a gente fala, e eu vou voltar para o tema, quando foi proposto alienação parental e violência doméstica, nós, normalmente, quando falamos em violência doméstica hoje, estamos com um certo vício. A Lei Maria da Penha foi um grande avanço, um grande avanço. Eu, como mulher, digo isso, eu, como promotora da violência doméstica, da vara de violência doméstica, digo isso. Por mais que ela enfrente algumas dificuldades ainda, tirou da invisibilidade uma violência que era protegida pela privacidade do lar e pela intimidade da família. Então, ela foi assim, um grande ganho em termos de cidadania para toda a nossa sociedade. Eu não digo só mulheres, eu digo toda a nossa sociedade. Mas quando a gente fala em violência doméstica, a gente hoje parece recortar o tema para a violência de gênero, a violência contra a mulher. Mas o termo violência doméstica, lato sensu, é uma violência dentro de uma relação doméstica. Dentro de uma relação que existe uma proximidade que pode ser por laços familiares consanguíneos, podem ser por laços familiares socioafetivos, pode ser até por laços de convivência, por amizade, mas é uma violência dentro de um ambiente de proximidade doméstica e que ela é muito cruel porque ela se dá a partir da quebra de uma confiança. Dentro do ambiente doméstico, seja qualquer dessas relações que estamos aqui colocando, você estabelece uma relação afetiva. E o afeto nos leva a afrouxar nossas defesas e confiar naquele que nos é próximo.
E isso faz com que a violência ocorrendo dentro desse ambiente doméstico, seja com a mulher, seja com a criança, seja com o adolescente, seja com o idoso, seja com o homem, seja com o gay ou a lésbica que está dentro daquela casa, seja mais cruel e muitas vezes ela seja calada. E por que calada? Porque, na verdade, quando você coloca luz sobre elas, você pode estar com isso, rompendo um silêncio que permite a todos aqueles continuar a conviver. Isso faz com que todos esses membros de família que podem ser vítimas de violência comecem se calando. E muitas vezes sendo desacreditados na sua fala. A criança, e aí volto para o recorte da criança, e depois vou para o recorte da mulher. A criança é muito desacreditada. O adolescente é muito desacreditado. Na verdade, o que eu sinto dentro do sistema de justiça é que existe o protagonista cuja fala tem um valor maior. E este protagonista, cuja fala não é desvalorizada, ela não é questionada como mentira num primeiro momento, normalmente é o homem. Eu falo isso porque a criança e o adolescente, muitas vezes fala, está inventando, ela não sabe o que está falando, ela não tem nem condições de entender o que ela está falando. Não, não é possível, não se dá nem o crédito. A mulher, ela também é desacreditada, muitas vezes. Eu canso de ouvir as pessoas dizendo que a mulher está... Quem disse que o que ela está falando? Quem disse que ela está apanhando? Quem disse que ela está sendo ameaçada? E se for mentira? Por que quando o homem chega na delegacia e fala que foi vítima de um crime, não tem a pessoa falando, você tem certeza disso? Tem certeza disso? Ou então as pessoas vão falar assim, por que é mentira o que ele está falando? Normalmente não. Mas eu cansei de ouvir, dentro da minha casa, Ministério Público, as pessoas falando, mas a mulher mente. Eu falei, todos mentem. Ser humano mente. Por que a mulher mente? É a mesma coisa assim. Ali, ó, fez uma barbeiragem no trânsito, só podia ser mulher. Às vezes meu marido fala isso. Aí quando eu vejo um homem fazer uma barbeiragem, olha lá, ali, ó, homem, só podia ser homem. Porque, na verdade, todo mundo é falível, todo mundo tem erro, todo mundo pode mentir. Mas, voltando para o direito, eu aprendi no início da faculdade que o princípio é da boa-fé. A má-fé se prova, a boa-fé se presume. Parto do princípio de que aquela criança, como sujeito de direito, ela tem vez e voz. Mesmo que ela seja pequena e esteja na primeira infância. Fase que é tão relevante que ela ganha, inclusive, uma lei específica, o Marco da Primeira Infância. Onde, inclusive, para políticas públicas, deve-se ouvir também esta criança. E por que na violência dentro do lar, ela é pouco ouvida? E mais ainda, quando se analisa uma violência dentro do lar, ela parece que é analisada sempre recortada. Ou é a criança vítima, ou é a mulher vítima, ou é o idoso vítima, ou é o marido vítima. A gente não parte para um olhar mais global, de unidade. E eu digo isso porque, como trabalhei nas duas áreas, eu não via nos meus laudos, nos laudos da equipe técnica da vara de família, uma visão completa daquela unidade familiar. Eu via sempre a partir da perspectiva do que se estava tratando ali, a guarda, a convivência, ponto. Quando eu trabalho na vara de violência doméstica, parece que o olhar se limita ao homem e à mulher, ponto. A relação abusiva do homem, a relação de vitimização daquela mulher, pronto. Tem filhos? Tem. Os filhos são invisibilizados naquele laudo. Não existe. Um laudo não conversa com o outro.
O juiz, quando vai decidir a convivência daquela criança com aquele pai na guarda compartilhada ou com aquela mãe na guarda compartilhada, a depender com quem se fixa a residência, dificilmente analisa a relação entre aqueles pais, não se eles estão se divorciando apenas e existe o conflito do divórcio, que é normal, porque aquele momento de término de uma relação é sempre um momento complexo para qualquer ser humano. É um momento em que o afeto já não é mais presente na vida daquela forma de conjugalidade. Mas eu estou falando da realidade dos fatos quando há indícios ou há presença de violência doméstica que pouco se fala no juízo de família. Não se verifica nos laudos se aquela mulher é vítima de uma relação abusiva. Se aquela criança presenciou aquela relação abusiva. Porque este é o ponto. O ponto em que eu tenho, muitas vezes, dupla vulnerabilidade. Quando eu tenho a vulnerabilidade da criança pela sua imaturidade de pessoa ainda em condição de desenvolvimento, e quando eu tenho a vulnerabilidade da mulher pela sua condição de mulher, numa sociedade estruturalmente patriarcal. E o que eu vejo na minha prática, e estou aqui disposta a discutir, o que eu vejo na minha prática é o despreparo do sistema de justiça para aquilo que faz parte da complexidade do humano, que é a interseccionalidade. Parece que no juízo de família, o promotor de família, o advogado de família, o defensor de família, ele só trabalha com o livro de direito das famílias. E o ECA? O ECA ele lembra de quê? Ele lembra do princípio do melhor interesse. Serve para tudo, é um bombrilzão. Qualquer coisa, para o bem e para o mal, é melhor interesse. Com subjetivismo muito grande do julgador, diga-se de passagem. Eu já vi decisões com a mesma situação fática, deferindo e indeferindo, fundamentada no princípio do melhor interesse. Por quê? Porque o nome melhor interesse, eu escrevo sobre isso, o nome melhor interesse é um nome ruim. É um nome subjetivo. O que é melhor para você? O que é melhor para mim? Eu sempre analiso a partir de critérios objetivos. Como? A partir da criança como sujeito de direito. Sujeito de direito cuja dignidade deve ser tutelada pelo sistema de garantias, ou seja, por todos nós que somos atores desse sistema de garantias. O que significa dizer que a melhor decisão é aquela que considerar aquela criança o maior cipoal possível dos direitos fundamentais que a lei lhe assegura. É a melhor decisão que vai assegurar àquela criança melhores condições de saúde, melhores condições de convivência comunitária, melhores condições de estudo, melhores condições de lazer, de profissionalização, de afeto, de cuidado, de liberdade, de respeito, de dignidade, de esporte, de lazer. Qual é a melhor decisão que vai lhe dar essa amplitude? Isso é melhor interesse. Mas, quando você está no juízo de família, o ECA, que é um microsistema que se aplica a todas as crianças e adolescentes em todas as áreas, criminal, fazendária, quando se discute orçamento, quando se discute prioridades do Estado, ECA que se aplica no juízo civil, ECA que se aplica no juízo de família, onde há criança e adolescente, eu tenho um microsistema previsto no ECA. E parece que os juízes não entendem, e os promotores não se valem de todas as medidas que estão à sua disposição no Estatuto, que, por sinal, não fecha as portas. Ele diz que, no fim último, que tudo aquilo que for necessário para proteger o direito da criança e adolescente está à margem, está ali à disposição como ferramenta para o julgador e para o promotor, e para o advogado e para o defensor.
Ele pode se valer de qualquer decisão inominada, mas fundamentada, sim, na tutela de um direito fundamental que está em risco de violação ou já sendo violado. E o juiz de família pode usar isso? Por certo que pode. Por certo que pode. Agora, o juízo de família, ele também não analisa dentro de uma unidade familiar, de uma família que é uma família, a mesma família, onde eu tenho aquela criança e eu tenho aquela mulher, não analisa se, na verdade, aquela mulher vivencia, porque ele é juízo de família, ele não é da vara de violência doméstica. Ele não vai analisar se ela, na verdade, vive uma relação abusiva que a coloca como vítima de atos de violência, e atos de violência, diga-se de passagem, não se limitam aos atos de violência física, porque parece que a gente só enxerga a violência contra a mulher quando tem o soco no olho, quando ela está roxa, quando ela está quebrada. Mas eu tenho a violência patrimonial, eu tenho a violência sexual, que tem um recorte muito forte por uma questão social também, porque muitas vezes a mulher ela sofre uma violência sexual sendo obrigada a práticas que ela não deseja, porque pela sua condição social ela mora num único cômodo, onde de um lado tem um filho menor que está dormindo, do outro tem o marido, e se ela não cede ao marido, o filho vai ficar assistindo, ele vai fazer barulho, o filho vai acordar, e aí ela cede. É uma modalidade de violência. Quando não, ela também sofre a violência patrimonial e, principalmente, a violência psicológica e a violência moral. Na hora de fixar a convivência familiar, não cabe ao juiz examinar se aquela mulher que vai facilitar também o convívio, porque cabe a ela também facilitar aquele convívio da criança com o pai, porque cabe a ela também, como titular, como a todo o sistema de garantias, assegurar ao seu filho, à sua filha, o direito fundamental à convivência com o pai. Mas não cabe a análise dessa situação se naquele ambiente é um ambiente com violência intrafamiliar. Essa análise eu não vejo na prática. Porque muitas vezes essa criança, ainda que ela não sofra diretamente a violência física, ela sofre, ela assiste uma violência psicológica. Pode até não assistir, mas isso precisa ser avaliado. E não está sendo avaliado. E não está sendo avaliado porque o judiciário não está pronto para fazer esta interseccionalidade, analisar dentro da unidade familiar. A família é uma só, gente. Eu não tenho uma família só para aquela criança, outra família recortada para aquela mãe, outra família para o pai. Não, é todo mundo dentro do ambiente doméstico. Eles precisam dialogar, eles precisam analisar a complexidade daquelas relações familiares. Isso não existe. E eu estou falando só de 2 recortes de vulnerabilidade, 2. Mas sobre eles eu posso somar outros. Eu posso estar falando aqui que esta mulher, além de ser mulher, é uma mulher negra. Essa mulher, além de ser uma mulher negra, ela pode ser uma mulher com deficiência. Eu posso estar falando de uma criança que, além de ser criança, é uma criança que ainda não descobriu ou então está descobrindo uma sexualidade que não agrada ao seu pai. Pode ser uma criança gay. Quer piorar? Pode ser uma criança trans. Mas criança trans, invisibilizada como sujeito de direito. E ela pode estar sendo vítima, principalmente, de uma violência que é desrespeita na sua dignidade, na sua identidade como um ser ainda em desenvolvimento, e isso não é visto, não é enxergado, porque a visão está muito restrita. Se assim não fosse, pergunto a vocês, por que seria necessário termos um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero? Não preciso. É o que eu falo quando as pessoas... Tenho falado pouco, porque está difícil falar. Quando a gente fala, muitas vezes, está difícil as pessoas ouvirem.
Quando as pessoas falam assim, muito mimimi de mulher, né? Mimimi, né? Pois é, somos todos iguais, né? Precisamos de um vagão rosa e um vagão azul. Porque os homens estão sendo aliciados, também estão sendo assediados dentro do vagão do metrô. Então, enquanto precisarmos de um vagão rosa, estamos iguais. Enquanto você precisar de uma lei Henri Borel, não estamos iguais. E mais ainda, olha o que não se enxerga. E eu vou preparar já o caminho para o meu amigo Sandro. Olha o que não se enxerga. E essa era a minha briga com a minha juíza. Depois ela acabou cedendo, mas a contragosto, mas ela cedeu. Por que aquela criança, menina, lhe é negada a condição de gênero? De ser não só uma criança ou uma adolescente, mas também uma mulher, ainda pequena, ainda em formação. Mas ela já não está protegida pelo ECA? Ué? E quando eu a protejo pelo ECA, eu não posso aplicar a ela a Lei Maria da Penha? Não é por outro motivo que a própria Lei Henri Borel também confere para crianças e adolescentes medidas protetivas. O próprio ECA já permitiria que os juízes se valessem de qualquer cautelar inominada, com o poder geral de cautela, intervenção precoce que existe na vara da infância e juventude. E por que eu estou dizendo isso da condição de mulher? Porque eu já coloquei isso em recurso. Não é aquela menina uma mulher? Plagiando uma outra frase de uma mulher negra que rebatia o fato de que todas as questões de gênero eram por mulheres brancas da classe alta, dizendo, e eu não sou uma mulher? E aquela criança não é uma mulher? E aí me perguntava o seguinte, mas por que o estupro de vulnerável dessa menina tem que ficar na vara de violência doméstica? Eu falei, porque é um crime de gênero. Porque se você for no Instituto de Segurança Pública, na página do ISP, do Rio de Janeiro, e pegar o percentual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e fizer o recorte gênero, você vai ver que 87%, 84, 87, varia o ano, são meninas. E já ouvi me dizer o seguinte, mas é porque as pessoas são hétero. Aí eles preferem violentar meninas. Eu falei, eu não posso discutir com um argumento desse. As meninas, elas são mais vulnerabilizadas do que os meninos nesse aspecto, mas eu acho também que tem uma invisibilidade da violência contra o homem, por uma vergonha desse menino também ter sido violentado e ser chamado de mulherzinha depois. Isso pode acontecer também. O próprio menino, dentro da nossa estrutura, pode sentir uma vergonha maior. Mas o fato é que hoje, em termos numéricos e de dados, é uma mera desconfiança. Em termos de dados, você tem um número muito maior de meninas. E por que legar a elas o juízo de violência doméstica? Mas por que ele é melhor? Ele é melhor porque ela já entra com uma defensora pública da mulher. Ela não tem só um juiz, um promotor, ela tem um defensor da mulher, previsto pela Lei Maria da Penha. Além de todas as medidas do ECA que podem a ela ser aplicadas, e o juiz de violência doméstica não precisa de autorização de ninguém para aplicar as medidas do ECA, protetivas, e se valer das políticas de atendimento àquela criança, também pode a ela somar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Mais ainda, quando ela for ouvida por uma equipe técnica, ela vai ser ouvida por uma equipe técnica que vai levar em conta que aquela violência partiu também de uma perspectiva de gênero. Isso não é diferente de uma vara criminal? E durante muito tempo, todos esses casos foram sendo julgados nas varas criminais comuns, sendo legado a essas meninas, mulheres,
por conta da miopia, da interseccionalidade do próprio sistema de justiça, com ressalvas, e temos decisões maravilhosas do ministro Rogério Schietti, dizendo, eu dou mais proteção a esta criança, aplicando não só o ECA, mas também sobrepondo a Lei Maria da Penha. O juizado de violência doméstica vai assegurar a ela uma proteção integral que nada mais é do que a própria doutrina que rege o sistema de garantias. Agora nós temos uma vara, realmente, depois de anos, depois de 5 anos, da lei do depoimento especial, chegaram à conclusão que estava na hora de se criar uma vara específica que vai apurar os crimes cujas vítimas sejam crianças e adolescentes. E, neste momento, coincidentemente, neste mesmo ano que esta vara é criada, essa vara especializada, nós passamos também a ter a vigência da Lei Henri Borel, num complemento. Nesse momento, esta vara ela precisa também ser especializada para entender a complexidade interseccional. Porque eu não posso, nesses crimes que são de gênero contra meninas, crianças e adolescentes, analisar com a perspectiva apenas de que houve um abuso pela sua imaturidade, que facilitou este crime. É a objetificação da criança que leva, da criança menina, da criança mulher, que leva à prática desses crimes. Então, a minha conclusão é de que, infelizmente, essas várias nuances que levam a essa interseccionalidade não são objeto de análise. Não estamos acostumados, sequer na faculdade, sequer na nossa formação profissional como promotores, como juízes, como advogados, como defensores, a trabalhar com superposições, com, na verdade, um conjunto de normativas que vão precisar se combinar para uma proteção integral daquele que sofre a violência intrafamiliar. O olhar precisa ser um pouco mais aberto. As equipes técnicas precisam abrir um pouco mais o leque, o olhar. Os juízes também o precisam e o Ministério Público também, porque estamos fazendo recortes para uma família que é uma unidade. E é exatamente esse esfacelamento que muitas vezes pode levar o exercício de um direito que é tão relevante para a criança, que é a convivência familiar com pai, com mãe, com avô, com avó, com toda a família, que pode acabar levando essa criança a se manter numa situação de vitimização. O pior, calada, cuja palavra é passível de dúvida e invisibilizada, porque, afinal de contas, a objetificação da criança, infelizmente, ainda é estrutural. Nós temos o sujeito de direito na lei. Nós temos o sujeito de direito com muitas pessoas, atores da área, que estão trabalhando no sentido de reafirmar o valor da identidade da fala da criança, mas o caminho ainda é longo. Como disse a Bruna no início, a lei da alienação parental está na fase da adolescência, o estatuto já é trintão, já está ali na fase adulta, mas ainda assim precisa muito do nosso trabalho e da reafirmação dos seus valores. Enfim, já passei do meu tempo, acho que eu fui no meu tempo certinho, né? Porque começamos com um pouquinho de atraso, vou passar a bola para o meu irmão Sandro. Obrigada. André, antes do Sandro começar a fala dele, eu tenho o dever e a honra de apresentá-lo. Eu queria te agradecer pela sua exposição. Eu já fui seu aluno nos cursos da Glice, nos cursos da Escola Drummond, e não canso de te ouvir. E essa sua fala é muito pertinente, porque eu acho que vai muito além até do que você falou. Eu acho que não é o olhar do Ministério Público, o olhar da Defensoria, o olhar da advocacia. É um olhar social, porque quando a gente está exercendo as nossas funções, é uma pequena parte do dia, mas sociedade a gente é tempo integral. E essa discussão, ela remonta à sociologia francesa, onde o Pierre Bourdieu, ele criou a figura da violência simbólica, porque antigamente eles falavam que o único tipo de violência era a física.
a violência psicológica, que hoje tem o bullying e tem as várias formas de discriminação, seja racial, seja assexual, homofobia, tudo isso antigamente era como você falou, era mimimi, e na minha época, quando eu era mais jovem, era frescura, era isso, eram as coisas que as pessoas não davam valor. E até hoje, eu acho que a gente tem esse viés na sociedade que é muito difícil a gente entender a violência psicológica. Até a nomenclatura que nós demos para as leis básicas, que foi a Lei Maria da Penha e a Henri Borel, quando a gente fala Maria da Penha, a imagem que vem é de uma senhora que sofreu violência física e parou numa cadeira de rodas. O Henri Borel, uma criança que sofreu violência física e infelizmente parou num caixão. Então, a violência simbólica, ela continua hoje. As pessoas continuam com viés social de achar, como você falou, a mulher sofre violência psicológica, então tem uma dificuldade do judiciário, principalmente das varas de família, de notarem essa questão. E teve um psiquiatra num congresso que eu fui outra vez, que ele falou que toda vez que você tiver em dúvida se a mulher está sofrendo uma violência psicológica ou não, ele falou, lembre que toda violência começa com a psicológica. E, no início, Maria da Penha caminhava. E a questão que você fala também do ECA, a criança ainda é muito objetificada, e outra coisa que tem lá da violência simbólica, antigamente, pelo menos, e a Constituição já está com 34 anos, já que a gente está querendo falar de idade, antigamente a família era constituída só pelo casamento, e o casamento era quase que uma sociedade secreta, que tudo podia dentro, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quando eu era criança, eu lembro disso daí, na escola era uma coisa assim, normal, as crianças ficarem disputando, eu apanho de cinto, mas eu tomo com a fivela. Era normal essas formas de correção. E hoje em dia a gente pega um Código Civil que foi promulgado em 2002, que ele traz a família, a proteção à pessoa dos filhos, no subtítulo do casamento. E ele começa dando a entender que os filhos só precisam de proteção na hora da dissolução, quando os pais não coabitam. E o poder familiar está no parentesco. E outro dia eu estava num evento aqui em Juiz de Fora, que teve para falar do marco legal da primeira infância. Eu cheguei e uma coisa muito me incomodou. Só tinha juiz da infância. Eu cheguei para dois e falei, por que o juiz da família não vem? Falei, não, a gente entende que o marco legal da primeira infância é para crianças em acolhimento. Eu falei, é uma interpretação restritiva que não cabe. Aí, conversando com os dois, eles mesmos confessaram, não realmente, vara de família é muito adultocêntrica, lá eles ainda veem essa questão de alienação parental, como eles só olham no nível dos genitores, dos adultos, como um mero aborrecimento, e não uma efetiva violência contra a criança. E nesse desenrolar, eu achei interessante que as mesmas pessoas que me falaram que a vara da família é adultocêntrica, falaram, mas tem uma coisa, se vem uma demanda de alienação parental, para mim julgar na infância, eu declino competência para a vara de família. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente ver e parar de achar que mimimi, essas coisas, se a pessoa quiser continuar nominando certas atitudes, diz aí, em rede social, cada um tem sua liberdade de expressão e faz o que for. Mas eu acho que em processo judicial, eu acho que primeiro a gente tem que dar a oportunidade das pessoas falarem, porque a pessoa precisa ser ouvida com respeito, e depois de todo mundo ter falado que vai suas provas, a gente tira suas conclusões. Então, eu queria mais uma vez te agradecer pela sua fala, e como a Bruna falou do seu livro, que a gente tem que mostrar e fazer a propaganda direito. Esse daqui que é o livro da Andréia, que ela é uma das coautoras, tá? Eu aconselho, eu uso muito na minha rotina de trabalho. E agora, coube a minha honra de apresentar o Sandro. E eles me mandaram um currículo do Sandro aqui, que eu fiquei até assustado, que dava quase umas 10 páginas de currículo. Aí, Sandro, eu vou simplificar ele aqui. O Sandro é um grande advogado, especialista em direito civil e processo civil. Ele é sócio do Porto Amaral Advogado. Ele é professor da EMERGE, da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e de vários outros cursos jurídicos. Aliás, atualmente, o Sandro está estrelando, porque o Sandro ele estrela. Ele chega lá e ele é estrela principal. Vários cursos com riquíssimo conteúdo prático, capaz de transformar positivamente a atuação de qualquer advogado. E quem tem interesse em fazer esses cursos do Sandro, basta acessar o Instagram dele, o @SandroGasparroAmaral, tá? Que lá tem todas as informações. E, além disso tudo, o Sandro é coautor de várias obras jurídicas, sendo a mais recente essa daqui, que eu também indico muito. E, além disso, o Sandro é uma figura, assim, humana
raríssima de encontrar hoje em dia. Ele e a André, eles têm uma sensibilidade para tratar desses assuntos. E outro dia estava ouvindo também uma palestra de uma pessoa que falou que mexe nessa área de infância e que eu acho que é a pior área que tem para mexer, que é no IML de violência contra a criança. E que ele falava assim que as pessoas, quando ele começou a trabalhar lá, olharam para ele e falaram assim, não, você pode ver, daqui a um ano você vai estar petrificado por dentro, você vai perder sensibilidade, e a pessoa não perdeu. E pessoas como Sandra e Andréia também não se acostumam com essas coisas. Veem isso, são inconformados. Enquanto tiver pessoas com vocês, com esse inconformismo do bem e dispostos a vir aqui e falar para todos, para disseminar esse conhecimento e experiência que vocês têm, eu acho que a esperança de um futuro melhor nunca vai arrefecer. Então, Sandro, meu amigo, é com você agora. Fernando, você sabe que eu sou muito seu fã, eu falo isso publicamente, incansavelmente, e me enche de alegria a nossa amizade. Você me soma muito. Quanto a Andréia, eu tenho uma grande vantagem em relação a ela. Me põe acima. Eu me apaixonei por ela primeiro. Ela pode ter vindo depois, mas eu me apaixonei por ela primeiro. E esse livro que você mostrou, ela é coautora, quero até comentar uma coisa sobre esse livro, mas a minha relação com a Andréia foi uma aproximação aos poucos, a gente foi se conhecendo. Mas antes da gente ter a relação que a gente tem hoje, a Andréia é professora da Escola da Magistratura, da Fundação da MP, da Associação da MP, de vários cursos jurídicos também, mas na Amperj, que é a Associação da MP, que eu não sei porque é um lugar que eu me sinto muito em casa, eu comecei uma campanha, uma época, de eu quero ser Andréia a mim. Mas porque são por questões meio do que você está pontuando. A Andréia me preocupa como pessoa, porque isso é uma crítica familiar, né? A Andréia não para de trabalhar. A mente da Andréia não para, o braço da Andréia não para, o compromisso da Andréia não para, e não é só o trabalho que ela está recebendo, ela faz muitas coisas que são voluntárias. Mas eu esquece o advogado, esquece a amizade, esquece tudo. Eu, como cidadão, eu me sinto muito feliz de perceber que existem autoridades, agentes públicos que são Andréia a mim. Existem, vou falar de promotores, porque a Andréia é promotora, mas eu poderia falar de qualquer outra área. Existe aquele que nem faz o que deveria, existem aqueles que fazem o que é o necessário, o que se espera deles, e aqueles que entregam muito mais. A Andréia começa uma revolução e a Andréia é imparável. Então, eu sou melhor que ela, porque eu me apaixonei por ela antes dela. Primeiro fui eu. E a Andréia é a tia favorita da minha filha, da minha caçula. Então, ela tem esse outro papel também. Mas, meus amigos, esse livro que o Fernando mostrou, a minha coautoria, na verdade, é um capítulo em 4 mãos com a Andréia, quer dizer, muito mais as mãos da Andréia do que as minhas, dou muito mais crédito à Andréia. Eu me senti sabe quando vem o Oscar, você está concorrendo como ator coadjuvante? Então, eu me sinto naquele momento, o coadjuvante é um ator importante, ele tem uma decisão na história, mas a Andréia foi fundamental. E para mim foi muito bom estar com ela naquele momento. Mas o que eu não coloquei no meu currículo ainda, porque não saiu, foi uma coautoria de uma obra sobre invisibilidade infantil, e ali eu chamei uma outra amiga minha para escrever, porque eu fui convidado para escrever um capítulo, e eu negociei. Eu só aceito escrever se eu puder escrever sobre invisibilidade da criança LGBTQIAPN+. Porque senão não vou escrever. Não escreve. Falei, bom, então vou chamar uma amiga minha, que é uma advogada, Tatiana Crispim. Tatiana é uma mulher preta, trans, quer dizer,
Tatiana às vezes se diz trans, às vezes se diz travesti, ela ainda não entendeu se ela é travesti ou se é trans, mas isso não importa. Ela é uma advogada que tem um lugar de fala que eu não tenho, que tem uma história que eu não tenho, e nós escreveríamos, eu, a criança gay, ela, a criança trans, como a André muito bem colocou, e ali a gente se encontraria na introdução e na conclusão. Mas no desenvolvimento, nós faríamos 2 recortes absolutamente distintos dentro dessa sigla tão múltipla e tão incompatível que é LGBTQPN+, absurda, mas que se encontra na rejeição da binariedade heteronormativa cis. E aí, na pesquisa, para escrever sobre esse capítulo, eu fui ao site do ISP. E lá você encontra o recorte de violência de meninas, de criança preta. Mas, pasmem, crianças LGBTs não existem para o ISP. Não existem. O formulário para ser aprovado, a entrevista para aprovação ao Cadastro Nacional de Adoção, há várias perguntas. Se você aceita a criança adolescente, criança que tem irmãos, a criança que tem a deficiência, a criança preta, mas não se pergunta sobre a criança efeminada. E não pensem vocês que não são devolvidas crianças, meninos efeminados, porque são. Porque se o genitor não é sinônimo de pai, vamos parar com essa palhaçada. Há muitos pais que não são genitores, eu sou um exemplo. A paz que adota, a Giovanna Eubank, acho que é assim que se diz o nome dela, né? Não sei. E o Bruno Galhaço têm 2 filhos que eles não geraram. Então, genitor não é sinônimo de pai. Genitor é quem gera, que não necessariamente vai ser pai. Até porque, numa adoção, há o rompimento dos vínculos com a família natural. A genitora deixou de ser mãe. A mãe passou a ser adotante. Juridicamente, ela não é mãe. E aqui é um conceito jurídico, não é um conceito natural. Porque a parentalidade por adoção é uma parentalidade civil, não é uma parentalidade natural, mas igualmente jurídica, na mesma hierarquia. Mas quando a gente invisibiliza uma infância, quando a gente mantém na força da palavra genitor e genitora como sinônimo de pai e mãe, isso significa que nós não amadurecemos ainda a nossa reflexão sobre as pautas. A gente avança a pauta, mas a gente não avança a nossa reflexão, e aí eu vou jogar na falta de capacitação. A Andréia muito bem colocou, aliás, eu fiz várias anotações sobre o que a Andréia está dizendo, porque a Andréia é instigante. É impossível ouvir a Andréia sem acelerar o pensamento. Então, muitas coisas eu fui anotando. E de uma delas era, por exemplo, artigo 1638 do Código Civil, destituição do poder familiar, parágrafo único, e insere-se, num primeiro momento, aquela violência de gênero, só que, para haver perda do poder familiar, só se for feminicídio, o estupro, ou a violência sexual, e a violência física, agressão corporal. Então, por exemplo, a tortura psicológica, ela não dá causa à perda do poder familiar. Ou outra, que o Código Civil trouxe em 2017. Somente haveria perda do poder familiar se a vítima dividir a autoridade parental com o agressor. Então, se a criança só é filha do pai, então, dentro daquele núcleo familiar, existe a madrasta, existe o pai, mas esse pai dessa criança não divide a parentalidade com essa madrasta. O fato dessa criança presenciar essa violência é uma conduta atipificada para fins de perda do poder familiar. Porque o Código Civil estabeleceu que só seria caso de perda de poder familiar se eles dividissem, se eles fossem coatores de um mesmo poder familiar, o que é um absurdo.
E eu pouquíssimas vezes ouvi críticas nos nossos encontros, inclusive do IBDFAN, sobre o texto da lei. E por que a gente não para pensar ou para debater isso? Porque nos falta essa percepção além da bolha. A Andrea falou muito bem sobre o silenciamento da vulnerabilidade, mas, e como Sauser trouxe questões históricas, eu vou então para os campos de concentração. Para quem não sabe, existiam 2 tipos de campos de concentração: os de trabalhos forçados e os de extermínio. O que eu vou retratar acontecia nos 2 tipos de campos de concentração. Tá? Iam para os campos de concentração todos aqueles que fossem contrários à ideologia do sistema nazista. Então, pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência normalmente eram mortas antes de chegar até o campo, tá? Porque elas eram imprestáveis para o sistema. Por isso que a gente deve parar de falar interdição. Interdição é o que não presta. A ponte interditada está imprestável. O prédio interditado está imprestável. Pessoa não pode ser interditada, mas para o fascismo pode. E temos de falar em fascismo, ainda mais nesse ano de eleição. Então, dentro daquele campus em que havia ciganos, homossexuais, judeus, pessoas não brancas, dentro daquele microcosmos, os que eram excluídos de todos aquele microcosmos de opressão eram os gays. Ou seja, os outros que estavam na mesma situação de opressão do que eu ainda se sentiam melhores do que eu. Dentro de um abrigo, a criança LGBT ela é oprimida pelas outras. Na ambiência, em situação de rua, a pessoa LGBT, desde a infância, ela está excluída em relação aos outros que são excluídos. Então, já que vamos falar, a Jamila Ribeiro usa o termo interseção. Então, você pode estar em interseções de vulnerabilidade, mas mesmo dentro dessas interseções existem certas hierarquias. O que há de comum em todas elas é que o vulnerável é desacreditado, como muito bem a André colocou. Então, a mulher é desacreditada porque a mulher é histérica. A mulher fala muito alto, a mulher está com TPM, mulher é muito emotiva. O homem é razão, o homem é matemática. A mulher é emoção. Então, a pessoa emotiva, esse discurso competente, traz uma agenda oculta, que é desacreditar a pessoa que é desequilibrada, que é emocional. O gay não tem voz porque não tem nem existência. Ele não presta para o sistema. A pessoa preta, aliás, por falar em pessoa preta, eu lembrei da própria Giovana, quando, acho que no mês passado, ela se levantou contra uma racista que oprimia os filhos dela e uma família de angolanos. E ela, depois, em entrevista ao Fantástico, disse: eu sei que a minha voz foi ouvida por eu ser branca. E a Giovana não é branca. Num padrão europeu, ela é caucasiana, porque ela é filha de dinamarqueses. Ela não tem aquela aparência morena do sul da Europa. A aparência dela é do caucasiano, do norte europeu. Então, a voz dela na Europa é mais ouvida ainda. Principalmente que, se as pessoas não souberem onde é o Brasil, vão achar que é do lado da Suíça. Isso é mais para Iowa ou para Nebraska. Acontece. De onde você é? Eu sou do Brasil. Onde fica o Brasil? Do lado da Itália? Porque eles não sabem onde é o Brasil. Eles julgam pela tua aparência, pelo seu fenótipo. Então, seu fenótipo te coloca em algum lugar. E quando ela diz eu fui ouvida por eu ser branca, é porque a pessoa preta é vulnerável nesse contexto. Então, ela, por ser mulher, ela teve voz, mas ela não teria se ela fosse preta. Então, existem momentos em que a mulher preta é opressora. Jura? É. Principalmente com a travesti. A mulher preta não vai deixar a travesti usar o banheiro feminino. A mulher preta não quer que o filho dela brinque com a criança efeminada. Então, naquele momento, ela não é o sujeito oprimido, ela é o sujeito opressor. Mas quando a gente repete, eu já corrigi Thaís Araújo nas redes sociais, e a própria Djamila, de parar com essa história de dizer que mulher preta é base da pirâmide da sociedade. Porque tem gente embaixo. Só que a pessoa que está embaixo, ela não é considerada gente. E a gente precisa parar com esse discurso heteronormativo
cisgênero, porque ele é muito violento, ele mantém a sobrevida dessas pessoas abaixo dos 30 anos. Então, para falar de violência doméstica e alienação parental, eu gostaria de trazer esse recorte. Caso que chegou até mim, eu sempre falo através de exemplos, eu não consigo deixar de ser advogado, e eu já decidi desistir de deixar de ser advogado. Eu sou isso. Caso que alguém me liga, amiga minha, advogada, para falar de um amigo meu, que obviamente eu não vou falar aqui, porque ele é advogado, ele é professor, ele é conhecido, mas que ele estava sendo acusado numa vara de família pelo próprio filho dele de autoalienação parental. Por quê? Porque aquele filho desmunheca, porque aquele filho de 10 anos anda, não sei como fala, a nossa fala é muito demonizada. Então, a convivência com aquele pai era uma tortura psicológica para aquele menino. Ir ao encontro do pai era ser um encontro, uma tortura sem fim. Então, a violência doméstica, como a Andréa fez um bom recorte, que não necessariamente é uma violência de gênero, então, mas é uma violência do âmbito privado familiar, não é do parentesco, mas é de um âmbito privado familiar. Então, ali a gente tem uma situação de violência, mas que não interessa para o ISP, mas que não interessa para a vara da infância e juventude, que não interessa para o Ministério Público, que não interessa para a advocacia, que não interessa a ninguém. Que não interessa a ninguém. Porque pessoas que existem para serem eliminadas. Então, a autoalienação, tudo bem, poderia falar da gordofobia também. Da menina que não quer estar com a mãe, porque a mãe a oprime porque ela é gorda. E aí a gente volta para um outro recorte da vulnerabilidade. O vulnerável ele é desacreditado, ele é silenciado, e o senhor Wayne, que é o dono da narrativa, é o titular da supremacia da narração, é o dono da narrativa, o dono da bola, ele diz o que é o certo, o que é o errado, o que é o engraçado, o que não é, o que é ofensa, o que é mimimi. É a quem interessa. A quem interessa é ele. Então, a mulher, ela passa a sua existência para agradar o homem, ao emagrecer, ao modo de se cuidar, a sua questão estética é para agradar o homem. O gay é para agradar o macho, não é a mulher. Tanto que é desonroso você ser afeminado ou ser passivo. O bonito é você ser masculino e ativo. A negritude se pauta em favor da branquitude. Se você olhar todos os recortes, o idoso quer se parecer jovem. Há sempre uma rendição social ao dono da bola. E aí fica difícil a gente chegar ao judiciário e esperar essa percepção madura da vulnerabilidade. Quando na vara de família a gente tem uma situação de alienação parental, infelizmente, o foco do MP, o foco da magistratura, e não vamos tirar, não, da advocacia principalmente, porque se o advogado sabe trabalhar, ele vai chamar as pessoas para conversa, ele vai despachar com o promotor, com a promotora, com o juiz e com a juíza, a discussão fica entre o pai e a mãe. O direito do pai de conviver, o direito da mãe de conviver. Se o padrasto é violento, a mãe quer esconder, porque senão ela não vai conseguir conviver com o filho. Então, não há uma pauta de preocupação com a criança, não há uma dúvida em relação à criança, isso só fica no ECA. No ECA, na dúvida, em prol da criança, na vara de família, não. Na vara de família, é uma briga entre um casal. E a criança é invisibilizada. Os laudos de alienação parental, eles criam uma identificação ou com a mãe ou com o pai. Mas nunca com a criança. E, infelizmente, as atuações do agente público ficam muito vinculadas à sua conveniência. Eu vou pegar aqui essa vara de família porque é mais perto da minha casa. Eu odeio direito de família. Odeio família. Tem juiz, eu não vou dizer de onde, mas onde a Andréa trabalhou recentemente, que eu presenciei dizendo aos berros que não suporta lidar com família, mas é titular de uma vara de família.
E aí você pergunta para a assessora, por que ele está aqui? Porque é perto da casa dele. Porque ele trabalha no mesmo bairro onde ele mora. Igual a ele, ó, vários outros. Não há uma preocupação institucional de capacitar o profissional. Não há. Não há preocupação do Ministério Público em capacitar o promotor. Então, o promotor vai para a vara de família porque ele quer. Abriu ali para ele, né? Ele vai, então eu quero, vou disputar essa titularidade. Mas ele está capacitado para estar ali? Ele passou no concurso, então ele pode. O mesmo para o juiz. Então, a gente começa a entender algo que, conversando com a Andréia, a gente escrevendo sobre o regime da comunhão parcial de bens, que é o que eu vou acabar levando agora em outubro para o Congresso do BDFAM, é da gente começar a trabalhar uma nova cultura de gênero na questão patrimonial. Mas o problema não é exatamente a lei. É lembrar de Miguel Reale Júnior, né? Fato, valor e norma. O problema está no valor. O valor que incide sobre o fato, ele produz a norma. Enquanto a gente não trabalhar o valor, a gente vai continuar enxugando gelo. A gente não vai avançar, a gente não vai refletir sobre essa pauta. Nós vamos continuar aquele pobre da periferia que sonha em ser rico para pisar na empregada, que sonha em ser rico para humilhar o garçom, que se questiona que o dinheiro está mudando de mão quando o pai dele era caminhoneiro. A pessoa se julga uma aristocrata britânica, porque o sonho dela era de se tornar um opressor. Sim, eu estou falando de Gilberto Freire, sem dizer o nome Gilberto Freire. Essa educação não foi libertadora, porque educação no nosso país é ensinar a ganhar dinheiro. Ensinar o estudante de direito a fazer concurso, ensinar a ele a ganhar dinheiro, a ter um carro bacana. Não é ensinar a ele que ele deve à sociedade. Essa foi mais uma das razões de eu fazer a campanha Quero Ser Andréia Amigo. Porque é muito triste, Andréia, é muito triste. Quando eu faço essa campanha, eu estou dizendo, precisamos de mais, Andréia Amigo. E, indiretamente, eu estou dizendo o quê? Tem pouca. É claro que a geração nova, pelo menos eu vou falar do Ministério Público, que é o que eu mais olho, porque, para mim, a principal instituição do sistema democrático de direito é o Ministério Público. Eu estou vendo uma garotada que está entrando nesses últimos 5 anos com muito gás. Eu não tenho mesmo a percepção da Andréia, porque a Andréia está lá dentro, a Andréia é promotora. A Andréia não só foi professora do pessoal que está entrando, como ela está vendo lá dentro. Eu, de repente, sendo um pouco fã, porque eu vi esse pessoal entrar e eu sigo esse pessoal no Instagram. Mas a gente precisa retrabalhar esses valores. E a gente não pode admitir que a perda do poder familiar seja apenas dentro desse aspecto. Ela se torna menor do que a própria Lei Maria da Penha, quando a nossa tendência é avançar e não regredir. Então, enquanto a gente submeter o direito ao patrimônio, porque é engraçado que a vida só é um bem jurídico, mas tutelado na carta política. Porque no cotidiano do fórum e da legislação ordinária, a vida sucumbe ao patrimônio. Não é à toa que, quando eu entrei para a faculdade, que foi em 91, eu sou mais jovem do que vocês, quando eu entrei para a faculdade, a Lei dos crimes hediondos tinha entrado em vigor no ano anterior. Só se falava daquilo na faculdade de Direito. Eu fiz o FRJ. E ali a gente, logo de cara, o crime de latrocínio ser hediondo e homicídio não ser. O que isso quer dizer? Quer dizer que matar alguém, tirar a vida de alguém porque eu quero subtrair o patrimônio é hediondo. Mas tirar a vida de alguém porque eu quero tirar a vida de alguém, isso não é hediondo. A legislação é a carta de valores de um país. A nossa carta de valor é essa. Sandro, então, ter o patrimônio me salva? Não. Se você for preto, você não está salvo tendo patrimônio. Se você for gay ou travesti, você não está salvo por você ter patrimônio. Se você for mulher, você não está salva por você ter patrimônio. Então, há muitas questões que a gente precisa repensar. A maneira de tratar as nossas filhas, a maneira de criar as nossas filhas e de criar os nossos filhos.
é muito importante a gente refletir a nossa postura, porque conforme a gente se rende ao patrimônio, a gente se rende a certas violências também, em nome do patrimônio, em nome de um sistema que não foi criado por nós, mas eles existem. Duas críticas a fazer. Uma, mais uma vez, um exemplo concreto, mas acredito que todos vocês tenham passado. Estava eu lidando com um adolescente da Barra da Tijuca, que é onde eu mais atuo. Esse adolescente estava sofrendo uma violência psicológica crônica dentro de casa, que chegou a um nível de insuportabilidade a ponto dele sair de casa e não querer voltar. Não enquanto aquela pessoa, que eu não vou dizer se é o pai e a mãe, para não ter desfoque para o gênero. Aquela pessoa que tanto poderia ser o pai, como pode ser a mãe. E eu, no desespero de querer ajudar aquele adolescente, eu liguei para uma pessoa, uma amiga minha, que é promotora de justiça e que seria alguém, uma voz muito atuante na defesa da criança. E ela falou, deixa para lá, essa criança mora em condomínio da Barra da Tijuca, tem pai, tem mãe. Não fica perdendo essa energia toda com isso. Primeira coisa que eu digo uma hora dessa, você está com tempo? Você está me ofendendo. Aí eu conto toda a minha história, em 5 minutos, de criança que viveu uma tortura psicológica absurda dentro de casa, num condomínio da Barra da Tijuca. Num quarto cheio de brinquedos, mas ainda assim, vivendo, estudando numa escola privilegiada, mas ainda assim precisando de socorro. E aí ela começa a entender que mulheres que vivem em apartamentos de luxo na Barra da Tijuca também sofrem violência. Mas a mulher, ela entendeu na mesma hora, para a criança ela demorou para entender. Porque ela entende que a mulher pode ser vulnerável à violência psicológica. Mas é engraçado que, como promotora de infância, ela não conseguia enxergar. Nossa, ela é ruim? Não, ela não é ruim, não. Ela é brasileira. Ela é brasileira. Ela cresceu na mesma sociedade que nós crescemos. Ela só não conseguiu romper com essa cultura. Ela não conseguiu romper com essa cultura. É a mesma pessoa que diz que o Brasil tem 92% de racistas, mas ela não se acha racista, porque ela não se vê reproduzindo essa violência. Eu enxergo a violência no outro, mas eu não enxergo a violência em mim. Então, eu enxergo a violência contra a mulher porque eu sou mulher, mas eu não enxergo a violência contra a criança porque isso eu já apaguei da minha memória. Eu enxergo a violência LGBT porque eu sou gay, mas eu não enxergo a violência à negritude porque eu não sou preto. Então, a gente não consegue levar o nosso olhar além da bolha. É muito difícil levar o nosso olhar além da bolha. Mas, a partir do momento que eu quero trabalhar com alienação parental, eu preciso levar o meu olhar além da bolha. Eu preciso não me esquecer. Aliás, é por isso que tem que existir campo de concentração, e visite se você puder. Por isso que tem que haver tumbeiro naquele museu, se eu não me engano, é da história africana, que fica lá no Parque do Ibirapuera. Tem um protótipo de um tumbeiro, que é um navio de tráfico negreiro. Quando eu entrei naquele porão, eu não conseguia ficar em pé, eu ficava curvado. Eu comecei a ter falta de ar ali dentro. Muito fácil foi me colocar no lugar de um ser humano que foi transportado dessa forma no século XVI, cruzando o oceano por meses, fazendo xixi, cocô, comendo e dormindo no mesmo lugar, sem poder se levantar, sendo que a senzala não era tão melhor do que isso. Então, se eu não conseguir ir ao encontro dessa criança que sofre, se eu não conseguir ir ao encontro dessa mulher que sofre essa violência, se eu não conseguir chegar ao lugar de compreensão daquela estrutura, eu não consigo cumprir a proposta que é da própria Andréia. Eu falo da Andréia porque aprendo com ela. Processo de família é um processo artesanal. Eu não posso ficar repetindo verdades e rótulos nos processos, porque eu preciso compreender aquela família. Por que essa mulher que sofre violência não consegue largar a mão daquele homem agressor? Porque ela é vingativa? Porque ela é má? Porque ela é fútil? Porque ela quer dinheiro? Não. Há muito por trás da história daquele ser humano. Só que a gente não se dá o trabalho de querer conhecer.
Ah, mas o Estado não me dá estrutura para isso. Mas por que eu, como instituição, Ministério Público, eu sei entrar no Congresso Nacional para fazer lobby para a minha carreira? Mas você entrar no Congresso Nacional para fazer lobby pela mulher, pela estrutura do Estado? Quer dizer, para aumentar a minha renda mensal, eu sei fazer. Para me dar vantagens penduricárias, eu sei fazer. Mas para criar estrutura de proteção à sociedade, eu não faço? Por quê? Por que a OAB não faz? Se a OAB tem um lobby fortíssimo, a magistratura tem um lobby fortíssimo, a gente vai esperar que essa mulher periférica da favela, ou mesmo de um apartamento de luxo, ela vá sozinha fazer esse lobby? Ela não tem força para isso. A mulher idosa, ela não tem força para isso. Ela é desprezada pela própria família. Querem que ela morra para pegar a herança dela. Então, a gente tem que começar a acabar com esses rótulos de uma vez por todas. Só para encerrar o meu ranço sobre os rótulos, essa história de não podemos fazer com que a criança repita a violência que ela sofreu, senão a gente vai revitimizar essa criança. Aí pronto, todo mundo repete isso igual papagaio. Eu perdi a paciência. Quando eu estou sem paciência, eu vou despachar com o Renato, que é o meu sócio. Porque na hora que eu levo a minha temperatura, o Renato me segura. E eu vejo que está na hora de eu baixar. E eu fui discutir sobre isso. Porque um caso, a menina estava repetindo essa mesma história o tempo todo. A conselheira tutelar que atendeu 3 anos atrás veio falar comigo: doutor, eu não consigo entender por que o judiciário está eternizando a dor dessa criança, porque eu não consigo fechar esse livro. E aí eu fui pedir para essa criança ser ouvida. Gente, ouçam essa criança, mas essa criança já foi ouvida, isso não saiu dela. Doutor, isso é revitimizar. Então, dá licença, eu vou te contar uma história. Aí eu contei da morte do meu filho. Quando meu filho morreu, eu não conseguia falar de outra coisa. Eu só falava no meu filho o tempo inteiro. O tempo inteiro. Qualquer assunto, eu voltava para o meu filho. Sabe por quê? Porque eu tinha que falar. Eu precisava falar. Até a hora que aquilo cansasse. Aquela era a minha forma de me socorrer. Lembra começar de novo e contar comigo? Eu tenho que me socorrer. Se uma criança não consegue virar o disco e ela tem surtos periódicos repetindo aquela violência, é porque ela tem que falar. Ela não está se revitimizando. Vitimizar essa criança é impedi-la de falar. Quantas vezes ela não entender é necessário? Porque não é o adulto que está forçando a criança a falar. Ela está falando espontaneamente, ela está gritando por socorro. Mas é muito mais fácil eu dar um despacho, repetindo a mesma coisa que eu falo em tudo que é processo. É muito mais fácil, como advogado, me satisfazer com os honorários que eu estou recebendo e fazer um trabalho burocrático. Aí eu falo mal do juiz, falo mal do promotor, mas o meu trabalho é tão ou mais burocrático do que o deles. Nós precisamos romper com essa mediocridade. Nós precisamos votar pela vida. E votar pela vida é entender essa mulher que é vítima dessa violência. Por que essa mulher não consegue sair desse lugar? O que aconteceu com ela? Qual é o socorro que ela precisa? Mas a criança está vendo essa violência. Então, não vamos massacrar a mulher. A gente socorre a criança, mas não tem que largar a mão dela. Como a Andréia muito bem colocou, a Lei 12.318 não é uma lei punitiva, é uma lei tutelar, é uma lei de proteção. Ela surgiu para proteger. Não adianta o que eu escutei do despachar, graças a Deus deu tudo certo, mas é porque quando você conhece o promotor, quando você conhece a juíza, você sabe como falar. Você sabe como fazer essa pessoa escutar. É virar a chave. Porque não é um promotor que está conversando com você, é uma pessoa. Não é uma juíza que está falando com você, é uma pessoa. Eu não posso propor sensibilidade se eu não aplicar isso na relação com essas outras pessoas também. E começaram comigo assim, não, mas tem que fazer a reconstrução afetiva com o pai, porque tem. O que tem? De onde você tirou que tem? Onde você leu que tem? De onde você está fundamentando? É naquele almanaque?
É naquela única palestra que você assistiu e você está repetindo? Ou você quer estudar os processos artesanalmente? Ou você quer entender que, às vezes, esse pai é tão tóxico, é tão... O que eu estou falando do pai, se é para a mãe, se é para qualquer outra pessoa. Essa pessoa tão radioativa, essa pessoa tão pesada, ela é tão massacrante, que ela, naquele momento, não tem como estar ali. Ela não precisa estar naquele convívio, como a André muito bem colocou. Forçar essa convivência, por quê? Para quê? Porque é o melhor interesse da criança. Quem é você para dizer o melhor interesse dessa criança? Quais os preconceitos você está expressando quando usa a palavra melhor interesse da criança? Quanto de preguiça você está usando para falar o melhor interesse da criança? Então, quando vocês me chamaram e chamaram a Andréia, eu acho que isso é um branding nosso, né? como dois, como casal. A gente nunca chega apontando solução. Eu acho que a gente chega para trazer reflexão. Porque, e o pior, normalmente a Andréia fala antes de mim, ela me bota num estado de excitação intelectual muito grande. E, aliás, eu fui almoçar com a Giovana, a Andréia, quando entrou, estava a Giovana. Fui almoçar com a minha sobrinha dia desses e eu falei isso para ela. Falei, Gil, a sua mãe, eu não tenho uma relação com a sua mãe de indiferença. Não, eu quero muito da tua mãe. Sua mãe me dá prazer de viver, sua mãe me dá prazer de pensar, sua mãe me dá colo, sua mãe me dá bronca. Eu tenho tantas coisas daquilo ali que me fazem ir para algum outro lugar. E que bom que a gente possa estar aqui e espalhar entre a gente. Em algum outro lugar, as pessoas que estão aqui vão espalhar isso em outro lugar. E aí a gente vai abraçar... Eu não gosto muito de falar do John Lennon, porque eu descobri que ele era um abusador de mulheres. Tá? Então, meu mito caiu. Eu quero que o John Lennon queime no fogo do inferno. O que ele fez com a primeira mulher não tem nome. O que ele fez com Julia não tem nome. E se você quiser saber o que ele ia fazer com a Yoko Ono, preste atenção na letra de Jealous Guy. Eu não quis te machucar. Eu te peço desculpas se eu te fiz chorar. Eu não quis te machucar. Eu sou só um homem ciumento. Esse é o refrão da música. É o ciúme usado como desculpa para ser violento com a mulher amada. Mas John Lennon uma vez disse, vou insistir, né? Nós podemos ser poucos, mas se nós somos sonhadores e não nos deixarmos cansar pelo status quo, um dia seremos muito. E quem sabe, seremos um. Obrigado, gente, pelo convite. Sandro, mais uma vez, mais uma aula de humanidade, colocando o coração, e é isso que precisa mesmo, é sensibilidade. É o que você falou, acho que resume tudo. É muito fácil você cobrar a sensibilidade do outro e endurecer. Então, acho que essa generosidade tem que ser recíproca. E você e a Andréia sempre agregam e eu saio sempre com o coração aquecido quando eu escuto as falas de vocês. Agora eu vou passar para a Lilibete, que vai fazer os encaminhamentos finais. Eu estou impactada ainda com a fala da Andréia e com a fala do Sandro, né? Não foi por acaso que nós escolhemos vocês como convidados para encerrar nossa terceira conferência, justamente porque nós precisamos pensar, a gente precisa ser provocado, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, da bolha, né? Como o Sandro falou. Então, a gente tem que olhar uma criança que precisa de pai e mãe e ver a violência de gênero, sim, como a Andréa falou. Então, a gente tem que pensar de forma ampla e não banalizar o melhor interesse da criança, né? Ao mesmo tempo, como o Sandro falou, mas você vai revitimizar se você ouvir de novo. Às vezes vai precisar ouvir de novo, sim. Aquela criança merece proteção, sim, respeito, sim.
E uma coisa que a Andrea falou e que Sandro falou e que eu venho ouvindo muito nas palestras, a objetivação da criança. A criança ainda é um objeto, ele é objeto de guarda. Ela é um objeto. Sabe, eu estava estudando ontem história com a minha filha, história de Roma. E aí a gente estava falando dos escravos, ela não estava entendendo o que era escravo. E eu falei, então, minha filha, escravo era igual a um objeto. Ele era utilizado para fazer trabalhos e não ganhava dinheiro para isso. Ela, mas se existia mesmo, mamãe? Eu falei, existe até hoje, minha filha. Né? A gente sabe que no Brasil profundo ainda tem muitos trabalho escravo, principalmente trabalho infantil. Então, está na hora da gente tirar a criança do objeto e passar a criança a sujeito de direitos, que é o que o ECA vem falando, que é o que a Constituição vem falando. E eu acho que a Lei de Alienação Parental apenas nos relembra, né? Junto com o Código Civil. Então, assim, eu agradeço imensamente, porque vocês são pessoas que nos fazem pensar. E aqui tem operadores de direito, tem psicólogos, e que precisam desse olhar humanizado para acolher as demandas que vêm para a gente e para que a gente possa dar uma solução melhor, né? E que possa fazer diferença, né? E que possa também passar tudo isso que a gente está falando aqui para outras pessoas, para que esse espírito crítico possa avançar. Então, agradeço muito. Obrigado por terem fechado lindamente a palestra de hoje. E pode ter certeza que vocês serão convidados mais vezes, porque vocês já fazem parte da nossa casa. Muito obrigada. Obrigado, Lilibete. Obrigado, Fernando. Obrigado ao Apara, todos aqui presentes, ao Sandro, meu querido. Assim, ouvindo, claro que dá vontade de a gente ficar falando mais tempo, né? Mas, assim, eu acho que o Sandro me fez pensar numa coisa, assim, muito relevante, Lilibete completou, a gente parar de só repetir as coisas como se aquela fórmula mágica, aquela receita que colocaram, servisse para todas as casas, todas as pessoas. A complexidade do mundo e do ser humano é tão grande. Então, eu até reconheço que, em princípio, porque eu vivenciei uma guarda compartilhada, eu vivi numa casa privilegiada, onde eu tive um pai super presente, minha figura central, minha mãe muito querida. Eu tive a oportunidade da vivência da guarda compartilhada. Claro que eu acho que é o melhor para a criança quando possível, mas muitas vezes forçar a guarda compartilhada, ainda que ela tenha sido vista, na maioria dos casos, como um ideal, pode, naquele caso especificamente, não o ser. E será que, sob o argumento de que estamos garantindo um direito, não estamos, na verdade, trazendo uma violência, inclusive a tal da violência institucional? Por que a gente não ouve um pouquinho mais o outro? Esse ponto é muito importante. Eu agora estou num outro setor, eu estou numa corregedoria, e as pessoas que buscam o Ministério Público, muitas vezes buscam na corregedoria com umas doideiras assim, uma mistureba só, mas antes de arquivar, eu tento ouvir, porque às vezes a pessoa é muito simples, às vezes a pessoa não entende. Eu acho que essa paciência de ouvir o outro, e quando eu falo o outro, é o diferente de você, porque eu ouvir uma pessoa igual a você, mole, você se identifica, mas quando você para ouvir o outro, mesmo que o outro tenha ideias diferentes, parte de um lugar diferente, eu acho que aí a gente está construindo alguma coisa. E dentro da nossa vivência familiar, da vivência da violência doméstica, onde muitas vezes eu vejo sempre até, as mulheres que muitas vezes ficaram muito caladas durante muito tempo da sua vivência, despejando um monte de fatos ali para o juiz, e às vezes o juiz sem paciência fala assim, não, eu só quero que a senhora fale sobre isso. Às vezes eu falava assim, peraí, só um minutinho. Às vezes é o único lugar que ela tem onde ela se sente um pouco mais não vulnerável, onde ela está mais por cima, ela está mais igual, onde talvez ela veja como um lugar que ela pode falar. Então, vamos ouvir. A criança, da mesma forma, o Sandro falou muito bem, não existe a possibilidade de não se revitimizar. Mesmo com depoimento especial, mesmo com escuta especializada, por mais cuidado que a gente tenha,
a memória vem. Mas, às vezes, dependendo do caso, essa memória precisa vir para você se esvaziar. Outros casos, você tem um bloqueio, você mistura coisas e não quer falar. E aí, Andréia, qual a receita de bolo? Não tem. Cada caso é um caso. E aí é o que eu repito para o Sandro, é a justiça artesanal. A vara de família, a vara de infância, a vara de violência doméstica são varas de justiça artesanal. Cada caso tem uma peculiaridade. E só pode trabalhar nessa área quem gosta de gente. Se você não gosta de gente, tem tantas áreas que você pode trabalhar, você não precisa estar ali, porque você precisa ter uma coisa chamada paciência, empatia. Se você não tiver empatia, não está no lugar legal. Nem você vai ser feliz, por mais perto da sua casa que você esteja, e nem você vai ficar num ambiente bacana. Então, assim, o Sandro foi falando, eu fui me lembrando de tantas coisas também, e aí eu queria aproveitar para falar um pouquinho mais e agradecer enormemente a possibilidade de estar com vocês novamente. É sempre uma oportunidade ímpar. Estou aqui para sempre que precisarem. Sandro, meu irmão, a mesma coisa. E vamos na nossa luta, né? Para fazer uma vida familiar melhor, fazer aí um mundo mais empático, que a gente está precisando de gente que gosta de gente, tá? Boa noite a todos. O mundo precisa mais de você, Andréia. Olha só ele, não para, gente. Mas Andréia a mim. É isso. Gente, eu só quero agradecer, só isso. É só para as pessoas notarem, parece que não há nenhum exagero, né? Ouvir a Andréia é muito inquietante. Eu me sinto um advogado melhor também por ouvi-la, por ouvir outras pessoas tanto que eu admiro, por ouvir pessoas desse grupo, por a gente ter a nossa escuta ligada, né? Isso nos soma. Essa é uma frase do Dom Helder Câmara, que eu ouvi uma vez e amei. Você me acrescenta quando diverge de mim. Às vezes, você não diverge de mim, me acrescenta mesmo assim. Né, Andréia, a mim? Mesmo sem divergir, está acrescentando. Mas eu fico muito feliz de estar nesse grupo. Eu acho que estar aqui acende a minha esperança de que a gente existe, logo é possível. Podem ter certeza que nós também nos sentimos pessoas melhores e ouvir vocês dois, viu? Muito obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Tudo de bom? Tchau, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite.